Profeta Jeremias, capítulo 28. Amém? Irmão achado? Assim diz a palavra do Senhor. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no ano quarto, no quinto mês, Ananias, filho de Azur, e profeta de Gibeão, me falou na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a esse lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então respondeu Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e perante todo o povo que estava na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: amém, assim faça o Senhor. Confirme o Senhor as suas palavras, com que profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados. Mas ouve agora essa palavra que eu falo aqui, e a todo o povo, para que não ouçais. Os profetas que houve antes de mim e antes de ti, desde a antiguidade, profetizaram guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Então, o profeta Ananias tomou os canzis do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou, e falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor, deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. E Jeremias, o profeta, se foi, tomando o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou os canzis sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor, dizendo: vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, canzis de madeira quebraste, mas em vez deles farei canzis de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e o servirão. Também gritei os animais do campo. Disse Jeremias, o profeta, ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra, morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no 7º mês. Amém? Vamos orar mais uma vez. Feche os teus olhos. Senhor, que grande privilégio poder estar na tua casa, Senhor, enquanto louvores, cânticos, honras e tributos ao Senhor. O Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Ó Senhor, a tua palavra foi lida nessa noite. Eu oro ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Apesar de quem eu sou, Senhor, fraco, miserável, incapaz, o Senhor possa, Senhor, através da minha vida, transmitir a tua vontade, a tua palavra ao teu povo. Que o teu Santo Espírito venha trazer entendimento aqui nessa noite, Senhor. É o que eu oro e te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu queria começar essa exposição fazendo uma pergunta aos irmãos.
Que Deus você acredita? Qual é o Deus que você crê? Você deposita a sua fé. Se fosse pedido para você explicar a razão da sua fé nessa noite, o porquê que você crê nesse Deus, o que você responderia? Essa pergunta pode vir daqui, dos irmãos, da liderança. Essa pergunta também pode vir de alguém lá de fora, de algum familiar seu, no seu trabalho. Qual é o Deus que você acredita? Nós sabemos que tem vários tipos de pessoas. Tem os ateus. O ateu é aquele que não acredita em nenhum Deus. Ele afirma categoricamente que Deus não existe. Nós temos os agnósticos. Eles não sabem o que é o agnóstico. O agnóstico é aquele que não nega a existência de Deus, mas ele não sabe identificar que Deus é esse. Ele até pode acreditar que há um Deus, mas ele não diz que é o Deus da Bíblia. Ele crê que há uma energia por trás de tudo, mas ele não sabe identificar. Há outros que acreditam em deuses específicos. Nós temos só na Ásia milhares de deuses, um D minúsculo, em que o povo acredita. Na Índia, por exemplo, eles acreditam que a vaca é sagrada, ela é divina. É o hinduísmo que crê assim. 80% da Índia crê dessa forma. Há outros que criam um Deus na sua mente. Não é um Deus específico, não é um objeto. Ele diz que ele acredita em Deus, mas quando você pede para ele explicar que Deus é esse, ele começa a dar umas características desse Deus que ele criou. Eu creio em Deus, mas eu não sei explicar para você qual Deus que é. É um Deus amoroso, um Deus que criou, que me criou. Geralmente ele é moldado segundo os seus próprios prazeres e vontades. É um Deus que não exige nada em troca. Não exige obediência. Não tem regras. Não exorta. Não educa, não castiga. E há aqueles que dizem acreditar no Deus da Bíblia, mas ele insere esses elementos próprios que ele criou ao Deus da Bíblia. Para essas pessoas, é um Deus que é só amor, é um Deus que é só graça, é um Deus que não corrige, é um Deus que aceita os seus pecados. Essas pessoas têm acreditado nesse Deus, e esse Deus tem sido pregado, elas têm sido levadas a pecar sem qualquer constrangimento, sem qualquer incômodo, sem qualquer arrependimento, sem qualquer tristeza pelo pecado, porque elas foram ensinadas e creem piamente nisso, que Deus é amor. Ele é amor. A Bíblia nos mostra. Mas ele tem outros atributos. Ele tem outras características. Nós não conseguimos, pela nossa limitação humana, definir totalmente o nosso Deus. Nós vamos passar a eternidade o conhecendo. Mas esse último grupo aqui, ele é o mais perigoso de todos. E é nele que eu queria me concentrar aqui nessa noite. Esse é o grupo mais perigoso, meus irmãos. Aquele que quer
eu trago algumas frases dessas pessoas aqui para os irmãos nessa noite. Eu não vou citar o nome delas, que nem compensa, mas são delas, pode ter certeza que são delas. Confiem. Então eu vou abrir aspas. Vou começar. Como descobrir se estamos no caminho certo? Qualquer caminho que você pega está certo, desde que você esteja governando. A pessoa que citou isso disse que crê no Deus da Bíblia. Ela prega o Deus da Bíblia. Aspas de novo. Quem prospera não é o lugar nem nada disso. É você. É você que está no controle da sua vida. Ele disse. Aspas de novo. Deus planejou o nosso destino, mas nossas decisões podem alterá-lo. Deus planejou, mas Ele segue de acordo com as nossas decisões. Aspas. Esse foi um podcast recente. Creio que Jesus veio nos salvar de um Deus monstro do Antigo Testamento. Para ele, o Deus do Antigo Testamento é um e Cristo é outro. Os ensinamentos de Jesus são incríveis. São incríveis. Mas o Antigo Testamento é ultrapassado. Vou terminar, tá? Porque dói os ouvidos. Eu sei. Esse aqui, comentando a declaração daquela cantora Bruna Carla, que recentemente disse que não cantaria no casamento homoafetivo, porque se ela cantasse nesse casamento, ela estaria negando a fé. Essa pessoa respondeu assim para ela: eu não vivo minha fé dessa forma. Se diz cristã, essa está respondendo. Eu não vivo minha fé dessa forma. Isso não reflete o Deus que eu acredito. Isso não reflete o Deus que eu acredito. Percebe como ela montou um Deus de acordo com as suas próprias consciências, com as próprias vontades? E por que essas pessoas que citam essas frases, levando as pessoas ao engano, elas têm tantos ouvintes e tantos seguidores? Por quê? Porque elas falam aquilo que as pessoas querem ouvir. Elas falam aquilo que traz conforto ao coração do pecador. Só prega paz, só prega prosperidade, só prega vitória. Então fica assim. Essas pessoas, claramente, só pelas frases que eu li aqui, você vê que elas não conhecem a Deus. Elas não conhecem o verdadeiro Deus. E qual é o verdadeiro Deus? Respondendo à pergunta do começo: o Deus da Bíblia. O único Deus, o Deus Criador, o Deus Trino, que subsiste em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um Deus que se revelou na sua criação, revelação natural, criou todas as coisas, o universo, o céu, os mares, de forma como está lá em Romanos. Isso torna o homem indesculpável perante Deus. Ele não tem desculpa para dizer que Deus não existe, porque é ilógico, é um absurdo você dizer que Deus não existe, já que é necessária uma energia por trás para criar alguma coisa. O nada não pode criar alguma coisa.
O nada não pode criar uma coisa. Cria esse livro, a Bíblia, do nada. Não dá. É preciso uma energia por trás, matéria-prima. Então é loucura dizer que Deus não existe. Mas o Senhor também nos revelou de forma especial. E como? Através da sua palavra. É aqui que nós conhecemos verdadeiramente a Deus, o verdadeiro Deus, os seus atributos, que Deus é esse. Por isso é importante, meus irmãos, você ler a palavra de Deus, você conhecer, você estudar, participar das atividades da escola dominical, questionar o pastor, questionar a liderança. Olha, não entendi. Como que é isso? Aqui, através da sua palavra, você vai vendo, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o amor de Deus, a bondade, a sua graça, a sua paciência, os atributos de Deus, paciência, para cuidar nós, meu irmão. Misericórdia, Deus misericordioso, perdoador, poderoso, onipotente, onisciente, santo, 3 vezes santo. É um Deus que está no seu trono de glória, comandando todas as coisas, no controle de tudo. Deus que não muda, Ele não muda. É um Deus que se ira. Nós vemos isso claramente na Bíblia. Um Deus que se ira com o pecado. Um Deus soberano, que não está refém dos caprichos da sua criação, das suas vontades, do que acha ou deixa de achar. E aqui no livro de Jeremias, nós vemos isso claramente. Os atributos de Deus. Nós vemos quem é Deus. No capítulo 2, nós vemos o amor de Deus. E a rebeldia do povo de Israel. No capítulo 3, nós vemos a clemência de Deus, a misericórdia de Deus, a despeito da infidelidade do povo rebelde, desobediente, adorando a Baal, se voltando contra Deus, apesar de tudo que ele tinha feito em favor do povo de Israel. Aí no capítulo 3, exortando o povo para se arrepender. Se arrependam, voltem para mim. No capítulo 3, o Senhor chega a dizer: o que eu te fiz, povo de Israel, para que vocês voltassem as costas para mim? Lá no capítulo 21, veio o juízo do Senhor. A rebeldia, a desobediência não passa ao largo do Senhor. Nós vamos entender isso. Ele anuncia a destruição de Jerusalém. O próprio Deus: eu vou destruir, eu vou entregar vocês na mão dos babilônios. Israel achava que o inimigo, e foi um dos maiores inimigos de Israel, Nabucodonosor, era ele. Mas era o próprio Deus, a punição, o juízo do próprio Deus. Mas foi falado aqui que Deus é misericordioso, é perdoador. E lá no versículo 30, nós vemos uma promessa.
Uma promessa maravilhosa. Que o Senhor libertaria o seu povo do cativeiro babilônico. Então, como foi falado, o povo foi levado cativo à Babilônia pelo próprio Deus, devido à sua desobediência e idolatria. Adoravam Baal, desobedeciam. Apesar do Senhor levantar outros profetas, além de Jeremias, eles não davam o braço a torcer. Eles não se voltavam para o Senhor. O Senhor, antes do juízo, Ele dá a advertência. Pode ver na palavra. Voltem para mim. O povo não volta, não volta, não volta. Aí, é o povo mesmo que entra. Nós vimos isso hoje de manhã aqui. O próprio povo entra no vale. Capítulo 25, versículo 4, houve a advertência do Senhor. No versículo 11, foi falado: 70 anos vocês vão ficar cativos na Babilônia. 70 anos. E aí, no capítulo 27, você está com a sua Bíblia aberta, a gente vai transitar também no capítulo 27, capítulo antes, que foi lido. O próprio Senhor deu as diretrizes para Jeremias. O povo já estava cativo, já estava escravo na Babilônia. E ele dá as diretrizes e adverte contra os profetas da paz, os falsos profetas. Veja lá, versículo 6, do capítulo 27. Agora, eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor. Quem é eu aqui? O Senhor. Eu vou entregar para ele, rei da Babilônia. Meu servo. Aqui meu servo, meus irmãos, não é que Nabucodonosor era temente a Deus, né? Ele servia a Deus. É servos de cabresto mesmo. Servindo na mão do Senhor. Um instrumento na mão do Senhor, Nabucodonosor. E também lhe dei os animais do campo para que os sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Lá no versículo 14, olha o que o Senhor diz, através da boca do profeta Jeremias: não deem ouvidos às palavras dos profetas que vos dizem: não servireis ao rei da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam, porque eu não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos expulse e pereçais, vós e eles que vos profetizam. 16. Também falei aos sacerdotes e a todo esse povo, dizendo: assim diz o Senhor, não tenham ouvido as palavras dos vossos profetas, que vos profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor voltarão em breve da Babilônia. É mentira o que eles vos profetizam. E aí, entrando no texto dessa noite, que foi lido, nós vemos um contraste com tudo isso. Tudo isso foi profetizado pelo profeta Jeremias e que vinha verdadeiramente do Senhor. Agora, um outro profeta entra em cena: Ananias. Ananias é um nome comum na Bíblia, né? Naquele tempo, mas esse é um Ananias com H. Profeta, filho de Zur, profeta de Gibeão. Ananias, meus irmãos, ele vinha de um contexto semelhante ao de Jeremias. Foram criados na mesma época. Eram contemporâneos.
tiveram a mesma educação. E ele se levanta. E a palavra nos mostra que ele se levanta na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Ele se levanta para confrontar Jeremias e dirige a palavra a Jeremias. No versículo 2 nós vemos, olha como ele fala: assim fala o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, dizendo. Percebeu? Assim diz o Senhor. Ele usa as mesmas palavras dos profetas verdadeiros. Aquilo que Jeremias também falava. Assim diz o Senhor dos exércitos. O falso profeta aqui, ele usa o mesmo termo, a mesma palavra. E é isso que nós precisamos ficar atentos nos dias de hoje. A sutileza como as coisas são tratadas, as coisas de Deus. Os falsos profetas, eles agem de maneira sutil, de maneira que, se você não estiver atento, você cai no engano deles. E Ananias diz: assim diz o Senhor dos exércitos, dizendo: quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei da Babilônia, levando para a Babilônia. Mensagem extremamente oposta, totalmente oposta àquilo que Jeremias tinha acabado de falar. Imagina o povo, não ficou? Ué, mas Jeremias está dizendo que, no versículo 7, todas as nações servirão a ele. A ele quem? Nabucodonosor. A seu filho e ao filho do seu filho. Palavra do Senhor. Vocês vão servir Nabucodonosor, vocês vão servir o filho dele e o filho do filho. O pai, o filho e o neto. 3 gerações. E aqui, dizendo que em 2 anos. É óbvio que esse povo gostou mais da mensagem de Ananias. Nossa, daqui 2 anos nós vamos ter os utensílios do templo de volta, que para eles era importante, os sacerdotes eram importantes. Os utensílios do templo foi levado como despojo de guerra por Nabucodonosor, quando invadiu Israel, levou todas as coisas do templo para a Babilônia. E todos vocês vão ser libertos. Olha que mensagem maravilhosa. E 2 anos era um tempo curto. Era um tempo curto. Então o que Ananias queria aqui? Ele queria a aprovação do pai. Ele queria a aprovação daquele povo. Ele falava que o povo queria ouvir. Olha aí a coincidência. Olha como não tem diferença dos dias de hoje. Falava que o povo queria ouvir. O que massageava o ego do povo. Em contraste com a mensagem verdadeira, com a palavra verdadeira. O alvo aqui era o próprio profeta, era Jeremias e a sua mensagem. Mas Jeremias, ele não se espirrou. Ele não voltou atrás da sua mensagem. Ele não fez uma errada. Opa, peraí. Vou redizer o que eu falei. Mas ele não promoveu um debate, uma discussão logo de cara com Ananias. Ele não bateu boca com Ananias. Ele diz: amém. Então respondeu Jeremias, o profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo na casa do Senhor. Disse, pois, Jeremias, o profeta: amém. No fundo, meus irmãos, Jeremias queria ver a casa do Senhor, os objetos restituídos. No fundo, ele queria ver o povo
deserto. Mas como eu falei, ele não recuou na mensagem. Ele não disse, está certo, Ananias. Você está falando, está certo, eu não falei. Lá atrás está errado. Ele diz assim, faça o Senhor conforme o Senhor as suas palavras. Com quem profetizaste, e torne ele a trazer da Babilônia a esse lugar, os princípios da casa do Senhor, e todos os exilados. Como eu falei, ele tinha uma esperança que essa palavra fosse verdadeira. Mas aí, meus irmãos, se você olhar no texto, tem um mas. Mas, como eu gosto de ver isso na Bíblia, mas, porém, ouve agora o que eu vou te falar. Você e todo o povo que está aqui, e ouça, os profetas que houve antes de nós, eles não profetizavam isso. Era um teste que Jeremias estava fazendo para ver quem era um verdadeiro profeta. É um teste. Os profetas que houve antes de mim e de você, eles não profetizavam isso. Eles profetizavam guerra, mal e peste contra muitas terras e grandes reinos. Aqui não quer dizer que os profetas só profetizavam o mal, o juízo. Mas era para enfatizar o julgamento que o povo teria se ele não se arrependesse. Então, qual que é o critério aqui para ver de um verdadeiro profeta, de um verdadeiro homem de Deus, que fala e prega aquilo que Deus está mandando e ensina na sua palavra? Número 1, a continuidade da mensagem. Essa mensagem é contínua. Ela tem sintonia. Se você pegar Isaías, Jeremias, Daniel, você tem sintonia entre eles. Eles pregam o quê? Arrependimento. Obediência. E número 2, o cumprimento delas. Quer dizer, a conclusão aqui, que aquele que profetiza paz, prosperidade, enfim, somente ao cumprir essa palavra é que esse profeta verdadeiramente era do Senhor. Olha o teste aqui colocado à prova, Ananias. Então o que ele quer dizer aqui? Ananias, somente se passar esses 2 anos e realmente acontecer, é que o que você está falando é verdade. Do contrário, nada feito. E aí qual é a postura de Ananias ao ouvir isso na frente de todo o povo, todos os sacerdotes? Ananias fica irado. Ele se ira contra o profeta de Deus que está falando uma verdade bíblica. Essa é a reação de quem não suporta ouvir a verdade, de quem não suporta ser corrigido, de quem não suporta uma doutrina bíblica saudável. Ele se revolta, ele ataca, ele dá piti. É isso. Não muda nada nos dias de hoje. Ananias reage com violência. Veja lá, versículo 10. Então, o profeta Ananias tomou os canzis do pescoço de Jeremias, o profeta, e os quebrou. Ele quebrou os canzis que o Senhor que falou para Jeremias colocar em si mesmo. O que era canzis? Imagina um pedaço de madeira nas suas costas e uma alça segurando no pescoço. Isso simbolizava o jugo de Israel. Israel ia passar
Era a determinação soberana do Senhor. E o jugo que estava sobre Jeremias, de madeira, presta atenção, de madeira, simbolizava isso. E Ananias tira isso na frente de todo mundo e quebra, joga no chão. Ele queria fazer um teatro na frente de todo mundo. Como eu falei, ele queria trazer a atenção do povo para ele. Ele queria ganhar pela população lá. Através do seu discurso e através dos seus atos. Porque ao quebrar esse jugo de madeira, simbolizava que o jugo de Israel acabaria. E ele renova a mensagem. Ele continua com o mesmo discurso. Assim diz o Senhor. Ele continua, Ananias. Deste modo, dentro de 2 anos, cortarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de sobre o pescoço de todas as nações. Ele mantém a sua palavra. Ele rejeita a palavra do Senhor. Ele conhecia qual era a profecia verdadeira do Senhor. E ele rejeita. E além de rejeitar, ele fala outra coisa. Ele não foi chamado pelo Senhor. E ele fala algo que o Senhor não falou. Desobedecendo a ordem do Senhor. Que ordem era essa? Sujeição a Nabucodonosor. Vocês vão servi-lo até o dia em que eu atentar para vocês. Diz o versículo 22 do capítulo 27. Vocês vão servir Nabucodonosor até o dia que eu quiser. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus de Israel. Ele faz conforme lhe apraz. Como eu falei, não é o Deus representado naquele começo, naquelas frases que eu disse. E aí, meus irmãos, Jeremias vê que é inútil o embate com Ananias. É inútil gritar, discutir, falar, não, eu estou certo. Às vezes a gente é levado a isso, né? No nosso dia a dia. Ao embate, à discussão, a querer provar que nós estamos certos. Às vezes nós queremos expor as nossas razões. Não estou falando para a gente ficar quieto para tudo. Mas às vezes é hora da gente deixar nas mãos do Senhor. A gente não tem o controle de tudo. E é o que Jeremias faz. Jeremias viu que não tinha o que fazer, que era inútil a discussão, porque você não consegue convencer um cabeça dura e falso. Não consegue convencer. Nem abrir a cabeça e botar lá dentro, você não consegue. Ele não aceita ser contrariado. Jeremias deixa os acontecimentos se provarem por si só. E o que aconteceu com Jeremias, meus irmãos? Será que Deus o abandonou? Será que o Senhor dos Exércitos o deixou nessa luta com esse falso profeta, sozinho, sem respostas, humilhado, inclusive quebrou o que ele tinha no pescoço? Jeremias não foi abandonado pelo Senhor. Ele não foi deixado sem orientação, sem ter o que fazer, sem uma posição. Jeremias, meus irmãos, ele tinha uma experiência diferente com o Senhor. Ele sabia o que o Senhor tinha ministrado para ele. Ele sabia que aquilo que ele tinha falado, profetizado, vinha do Senhor. Ele tinha uma experiência diferente. Ele sabia que ele não ia ficar sem uma resposta do Senhor perante toda essa situação. E aí, diz o versículo 12: mas depois que Ananias, o profeta, quebrou uns canzis de sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor,
dizendo. Agora o Senhor, o próprio Deus, dá a resposta a Jeremias. Jeremias, vai e fala a Ananias, dizendo: assim diz o Senhor, canzis de madeira quebraste, mas em vez deles farei canzis de ferro. Meus irmãos, até esse ato de Ananias de quebrar os canzis de madeira de Jeremias estava no controle soberano do Senhor, sem perceber. Ele não estava humilhando Jeremias com esse ato, mas ele inconscientemente estava cumprindo um decreto divino. Você quebrou um canzis de madeira, mas eu vou colocar o mais pesado em vocês. Eu vou colocar um de ferro, mas em vez dele farei canzis de ferro, um jugo mais pesado. E não era Nabucodonosor, mas o próprio Senhor que estava fazendo isso, através de Nabucodonosor. Aqui, meus irmãos, nesse contexto, o povo se rebelar contra o rei Nabucodonosor era se rebelar contra o próprio Deus. Porque os babilônios, quando eles tomavam uma cidade, prendiam, eles não eram no início todo duro, ruim. Agora, se o povo se rebelasse, aí a coisa ficava feia. Então o próprio Deus colocou canzis de ferro. Porque assim que o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas essas nações, para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E o servirão. Vão servir. Queiram ou não. Gostem ou não. O servirão. Também lhe dei os animais do campo. Olha o controle do Senhor sobre todas as coisas. Sobre o seu povo, sobre outros povos e sobre os animais. Ele deu tudo. Ele tem o controle de tudo. E aí, Jeremias fala para Ananias e cumpre aquilo que o Senhor diz para ele. Disse Jeremias, o profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste esse povo confiasse em mentiras. Alguma diferença do que acontece hoje? Quantas pessoas têm se levantado, meus irmãos? Quantos Ananias têm se levantado nos dias de hoje? Dizendo: assim diz o Senhor. Só profetizando prosperidade, paz, alegria. Você não vai passar problema. Você não vai ter dificuldade. Dizendo que está falando em nome do Senhor. Dizendo que Deus da Bíblia é só amor. É a hipergraça. Nós estamos vivendo isso no dia de hoje. Nós precisamos estar atentos a isso para defender a nossa fé. Não importa o que vão falar ou deixar de falar. Se para defender a sua fé, você tem que perder o emprego, tem que ter problemas, não importa, não importa. O Senhor nos guarda, o Senhor nos provê. E esses falsos profetas estão fazendo as pessoas confiarem em mentiras. E elas confiam. Por quê? Porque não conhecem a palavra. Não conhecem o verdadeiro Deus. São enganadas. E qual é a consequência dos tais? E o que aconteceu com Ananias por assim proceder? Versículo
versículo 16: pelo que assim diz o Senhor, eis que lançarei da face da terra. Primeiro ato, eu vou te tirar daqui. Meu povo está sendo enganado. Eu vou te lançar da face da terra. Segunda consequência, você vai morrer. Você vai morrer. Morrerás este ano. Por quê? Porque pregaste rebeldia contra o Senhor. A morte era a consequência para quem assim procedesse. Veja lá em Deuteronômio. Abra lá, por favor. Deuteronômio 18. Capítulo 20. Deuteronômio 18, 20. Porém, o profeta que presumir de falar alguma coisa, palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Será morto. Meus irmãos, é preciso um tremor de falar em nome do Senhor. Nosso testemunho de vida, nosso proceder, nosso agir. Não somos perfeitos, não somos. Falhamos, pecamos. Mas precisamos ter zelo com as coisas de Deus, zelo com a palavra, zelo com a nossa fé, zelo para explicar a razão da nossa fé, zelo para mostrar para o povo lá fora quem é o nosso Deus, quais os seus atributos, quais as suas determinações para nós. Não é um Deus que nós podemos viver da nossa maneira, do nosso jeito, sem regras, daquilo que eu acho. E aí, meus irmãos, nosso Deus é juízo, ele é ira, mas isso tem um fim pedagógico, tem um fim para produzir arrependimento. O Senhor não queria exterminar esse povo, embora se ele o fizesse, ele não deixaria de ser Deus. Ele amava, ele ama o povo dele. Mas era um período, era um castigo que o povo deveria passar para acordar, para se arrepender. Que pai que não corrige seu filho, o Senhor corrige aquele que me manda, mano. Essa correção, esse período, essa dificuldade, essa tristeza, tinha um motivo, tinha um propósito. A palavra nos diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o nosso bem. Depois que a gente se converteu, nossa vida não vai ser um mar de rosas. Sempre. Vai ter dificuldades. Então aqui o nosso Deus está mostrando a sua ira, o seu juízo. Mas veja, olha que maravilha. Abra lá no versículo 30, Jeremias. Capítulo 30, perdão. Capítulo 30. Olha o Deus que você serve. Olha o Deus que eu sirvo. Capítulo 30, versículo 10. Acompanhe o versículo 10. Não temas, pois, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do exílio. Eu vou te livrar. Jacó voltará e ficará tranquilo, e em sossego, e não haverá quem o atemorize. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o nosso Deus, que corrige aquele que ama, que livrará o seu povo do exílio, mas no seu tempo, não no tempo que o falso profeta disse.
Era necessário que o povo ficasse aquele período. Para concluir, meus irmãos, respondendo a pergunta mais uma vez, o verdadeiro Deus é o Deus da Bíblia. Deus Trino. Deus que ama, onisciente, que castiga, corrige, exorta, Ele perdoa nossos pecados. O que nós confessamos aqui na liturgia? Para cumprir um ritual religioso? Não, porque Ele nos perdoa. Nós cremos nisso. Que cura e sara as nossas feridas, nossas mágoas. É Ele que pode te curar. Não sou eu, não é o Lucas, não é o pastor. Devemos parar de confiar em homens. Embora possamos nos ajudar aqui, em comunhão e entre irmãos, a nossa total dependência e fé tem que estar no Senhor. É o mesmo Deus do Antigo e do Novo Testamento. Deus Trino. Eu cito aqui como exemplo a passagem de Ananias e Safira. Eles morreram. Isso foi no Novo Testamento. Deus justo, fiel, que julga. Eles mentiram. No início da igreja, esse testemunho deles ia trazer um perigo naquele momento. Por mentir, eles venderam a propriedade deles. Mentiram que ia dar tudo, deram uma parte, reteram uma parte, achando que ia enganar. O apóstolo Pedro diz: vocês não mentiram para nós, vocês mentiram para o Espírito Santo de Deus. E no mesmo instante eles morrem. É o mesmo Deus. Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse é o Jesus da Bíblia. Ele se mostra, ele se revela na sua palavra. Você quer conhecer Jesus? Palavra. E não o que os outros acham dele de achar. A palavra é a verdade absoluta. Ela não muda. A palavra, meus irmãos, você não pode acrescentar e nem retirar nada dela. Está lá em Apocalipse 22. A palavra, ela não comporta uma nova interpretação. Ela não comporta uma nova roupagem. Ela não comporta uma adequação. Vamos adequar a palavra ao mundo que nós vivemos hoje. Afinal de contas, o mundo mudou. Isso é antiquado, é arcaico, não cabe mais nesse mundo. É mentira do diabo. Aquilo que o Senhor falou que é pecado continua sendo pecado. E citando um exemplo lá que era no começo, a homossexualidade é pecado. Como tratar disso com o irmão que chega é outra coisa. Mas ele vai ser informado que é pecado. E isso demonstra o amor. Como qualquer outro pecado. Se alguém chegar aqui e dizer: olha, eu estou em pecado, não vai haver concordância da liderança dos irmãos, não vai haver. Por quê? Porque a palavra diz, não é a minha opinião. Não é a opinião do Lucas, da liderança, do pastor, quem quer que seja. Isso demonstra o amor. Isso é o amor. Você corrige o outro. Eu gostava de amigo meu que me corrigia. Gostava. Até hoje eu falei com ele semana passada, eu falei: meu irmão, se eu tiver fazendo alguma coisa, você me fala. Me corrige. Se eu achar que você tem razão, aí eu vou me corrigir. Vou me corrigir. Verdadeiramente. Porque é amor. Está me exortando em amor. Nós estamos falando de eternidade aqui.
falando de qualquer outra coisa. É eternidade, não se brinca com isso. Dizer uma mentira para uma pessoa que ela vai para o céu, estando naquele pecado específico, é mentira. É o Ananias falando, para confortar o ego dela. Pintando um Deus diferente da Bíblia. Ele fala que crê no Deus da Bíblia e que Deus tolera isso. Então a exortação ao arrependimento, a maior demonstração de amor que você pode ter para alguém é essa. Não é levar para sair para comer, não é nada disso. É você exortar o outro para que haja verdadeira conversão. O Senhor Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, acha lá. Renuncie a si mesmo. A regra é clara, como diz o Arnaldo César Coelho. A regra é clara. Quer me seguir? Renuncie a si mesmo, às suas vontades, o que você acha, os seus prazeres. Ah, tá bom, vou renunciar. Mas o que eu tenho que fazer? A receita está aqui. Está aqui a receita. Irmãos, infelizmente, há aqueles que não vão aceitar essa palavra. Há aqueles que escolhem ser enganados, que querem o caminho mais fácil, que querem a porta larga, que não querem a renúncia, que não querem ser instruídos adequadamente. Não querem, não aceitam. E Calvino diz que o único remédio para esse vício, chama isso de vício, é que os crentes sejam instruídos a seguir de perto a pura doutrina do Evangelho. Essa é a receita. Aquele que segue a pura doutrina do Evangelho jamais será enganado. Por mais que um Ananias surja falando como um profeta, vestido como um profeta, o mesmo linguajar do profeta, com palavras suaves, com palavras que tiram o jugo, que segue a verdadeira doutrina, que serve a Cristo verdadeiramente, que conhece o seu Senhor, que é o mesmo do Velho e do Novo Testamento, esse jamais será enganado. Jamais. Então, para terminar, eu oro para que essa palavra faça morar no seu coração. Eu oro para que você não seja enganado. Eu oro para que você possa defender a sua fé, para quem quer que seja, sem medo das consequências, sabendo que Deus é o seu provedor, não vai deixar de faltar. E que possamos, com a ajuda do Senhor, seguir o verdadeiro caminho que é Cristo Jesus.